Bom, pessoal, no vídeo anterior falamos sobre matrizes complexas e lá eu defini o que é uma matriz hermitiana, uma matriz normal e unitária. Nesse vídeo eu pretendo rever esses conceitos e aplicar em alguns exemplos para a gente fixar melhor esse conteúdo, certo? Então, só relembrando, vimos que uma matriz hermitiana quando ela é igual à sua transposta conjugada, que a gente representa por AH, né? Então a matriz só será hermitiana quando essa matriz for igual à sua transposta conjugada, ok? E outra coisa, vimos também que ela é chamada de normal quando essa matriz A ela comuta com a sua transposta conjugada, ou seja, quando A vezes AH é igual a AH vezes A. Isso é chamado de comutação, certo? E, por último, ela é definida como unitária quando o resultado desse produto, né, da matriz pela sua transposta conjugada, resulta na identidade. Isso também é A vezes H ou AH vezes A. Né? Basicamente é a definição de matriz normal, só que o produto resultando na identidade, né, que é uma condição extra a ser satisfeita para ela poder ser chamada de unitária, certo? Então, colocar aqui como um exemplo encontrar a transposta conjugada H quando a matriz A for dada por essa matriz aqui, ó, cujas entradas são 3 menos 5i, 2 mais 4i, 7 mais 6i e 1 mais 8i. Então, transposta conjugada significa o quê? Significa que, primeiro, transposta é substituir linha por coluna, né? Onde antes era linha, agora será coluna. E conjugado significa que você vai pegar este elemento aqui do meio, né, o sinal aqui do meio e trocar ele. Né? Lembrando que quando um número complexo z é conjugado, é a menos bi, né? Do número complexo z igual a mais bi. Certo? Então a conjugação é só trocar o sinal aqui do meio, correto? Então vamos tirar a transposta e fazer a conjugação de cada um dos elementos. Então 3 menos 5i vai ficar 3 mais 5i. Aqui esse elemento 2 mais 4i vem aqui para baixo como 2 menos 4i. Esse aqui 6 mais 7i vai ser 6 menos 7i. E este elemento, por último, 1 mais 8i vai virar 1 menos 8i. Isso daqui é o AH, a transposta conjugada, certo? Agora, uma coisa que talvez não tenha ficado muito claro é que nem sempre, quando eu tenho o sinal AH, ela vai ser hermitiana. Para ser hermitiana, eu preciso que a transposta conjugada, essa matriz aqui que eu calculei, seja igual à matriz original A. Né? Então, lá no vídeo anterior, eu vi que para isso acontecer, os elementos da diagonal principal devem ser reais puros, o que não é o caso aqui, né? E os elementos da diagonal secundária, isso quando se trata de uma matriz 2 por 2, eles têm uma simetria de conjugação, né? Por exemplo, se aqui fosse 6 menos 7i, aqui teria que ser 6 mais 7i. Né? Então essa matriz aqui é complexa, é a transposta conjugada, mas não é a hermitiana, certo? Então aqui eu vou colocar que A não é hermitiana. Só para ficar claro esse conceito, certo? Apesar de eu representar com esse H aqui, ele representa apenas o complexo conjugado da matriz, não se ela é hermitiana ou não. Beleza? Então, partir aqui para um outro exemplo. Se eu tenho aqui uma matriz A, aqui eu vou colocar como exemplo A e esse aqui como exemplo B, certo? Se eu tenho aqui uma matriz A com 3 por 3, matriz quadrada 3 por 3. Então eu tenho aqui 3, 1 mais 2i, 4 menos 7i, 1 menos 2i, menos 4, 2i, 4 mais 7i, menos 2i e 5. Aí eu pergunto para vocês, essa matriz é hermitiana? Então vamos ver, os elementos da diagonal principal são todos reais? São, né? São reais.
E existe simetria entre os elementos correspondentes, ou seja, eu vou ter sempre o A e J como o conjugado de A, J, I. Né? Isso aqui é a simetria que os elementos devem apresentar. Na prática, o que significa? Esse elemento aqui, por exemplo, é o A12, certo? Esse aqui é o A12. Opa. Então, significa que o elemento A21, que é trocando aqui de lugar, certo? Tem que ser conjugado, tem que ser igual ao conjugado do A12. Então, o A21 é esse daqui. Aqui é o A21. Ele é o conjugado do A12? É, só se trocou o sinal. Né? Da mesma forma, o A13 tem que ser o conjugado do A31. E de fato é conjugado, são conjugados entre si. E o A23 tem que ser igual ao conjugado de A32. De fato é o conjugado. Aqui é um complexo puro, né? O conjugado dele vai ser simplesmente, ó, se aqui é menos, aqui vai ser mais. Então, essa matriz A é hermitiana. Né? A é hermitiana. Certo? Então, notem que quando você traça aqui você identifica os elementos do triângulo aqui, ó, em cima e embaixo formado por esses elementos, existe uma simetria de conjugação entre eles. Né? Então repare que ó, 1 menos 2i, aqui é 1 mais 2i, 4 mais 7i, aqui 4 menos 7i, e menos 2i, e aqui é igual a 2i. Então é uma forma de você identificar com matrizes de ordens maiores se ela é hermitiana ou não, fazendo esse tipo de análise, né? Sem que você precise calcular a transposta conjugada e igualar a A e fazer todas aquelas contas, certo? É uma maneira aí mais prática de você identificar. Então vamos aqui para um outro exemplo. C, vou chamar de C. E vamos aqui um exemplo de matriz normal, né? Vamos fazer assim. Colocar aqui uma matriz C igual a 2 mais 3i e 1 mais 2i. Né? O exemplo aí tirado do livro, só vou fazer ele em mais detalhes para a gente entender melhor. Então, se eu quero descobrir se essa matriz C é normal, o que eu preciso? Primeiro, preciso saber a definição. A matriz normal é quando ela comuta com a sua transposta conjugada. Então, vamos calcular aqui a conjugada transposta ou transposta conjugada de C. Né? Então, mais uma vez, primeiro eu faço a transposição, fazendo a conjugação de cada um dos elementos. Assim, 2 mais 3i, conjugado dele fica 2 menos 3i. O 1, que era aqui, ele vai ficar aqui para baixo como 1 apenas, já tirando a conjugação. Né? Porque conjugação de um número real, né, conjugação complexa, ele permanece como o mesmo número real de sempre. Você pode ver isso da seguinte forma. O número ele é real puro quando b é igual a zero, certo? Aí, quando você faz a conjugação, ou seja, substitui o sinal de mais por menos ou de menos por mais, vai ficar a mais zero ou a menos zero, que é o próprio número a, certo? Agora, esse elemento aqui, que era da segunda linha, primeira coluna, ele vai para a primeira linha, segunda coluna. O conjugado de i é menos i. E o conjugado de 1 mais 2i, 1 menos 2i. Pronto, tirei a transposta conjugada dessa matriz C. Agora, como é que eu vou saber se ela é normal? Eu tenho que multiplicar o C pela sua complexa com sua transposta conjugada e ver no que isso resulta. 2 mais 3i e 1 mais 2i. Multiplicado por 2 menos 3i, 1 menos i, 1 menos 2i. E quanto dá esse produto? Né? Produto de matrizes, linha vezes coluna. 2 mais 3i vezes 2 menos 3i, você pode fazer as contas da 13, né? Não, desculpa, 14. Dá 4 mais 9.
você fazer aqui, ó, 2 mais 3i vezes 2 menos 3i dá 13. Somado com 1 vezes 1, 14. Né? 1 mais 2, 3i multiplicado por menos i dá... E somado com 1 menos 2i, isso dá 4 menos 4i. E os outros produtos restantes vai me dar os elementos 4 mais 4i e 6. Beleza, então isso é o resultado de C vezes CH. Agora eu preciso descobrir se CH vezes C vai resultar nesse produto também. Ou seja, se eu multiplicar primeiro a transposta conjugada, 1 menos i, 1 menos 2i, multiplicado pela matriz C, 2 mais 3i, 1i, 1 mais 2i. E o resultado disso, ó, vocês podem verificar que esse vezes esse aqui, ó, dá 13, i vezes i dá menos 1, com esse menos dá 1, então aqui você tem 14 de novo. E fazendo esse produto, 1 a 1 os elementos, você vai ver que vai dar 4 menos 4i, 4 mais 4i e 6, né? Vou deixar para vocês fazerem, porque fazer cada um deles aqui é mais conta do que o necessário. Né? E você vê então que resulta na mesma matriz. Portanto, C é normal. Certo? Já que comutaram os elementos, então ela é normal. Agora vamos ver aqui um exemplo de matriz unitária, né? Ou seja, quando esse produto, né, além dele comutar, ele resulta na matriz identidade. Né? Vou ver aqui um exemplo para a gente resolver. Vamos então aqui no exemplo mostrar que, vou colocar assim, mostre que A igual a essa matriz aqui, ó, 1 terço menos 2 terços de i, 2 terços de i, menos 2 terços de i, e menos 1 terço, menos 2 terços de i. Mostrar que essa matriz é unitária. Ou seja, precisamos basicamente mostrar que o produto dela pela sua transposta conjugada resulta na matriz identidade. Então vamos fazer isso. Vamos pegar aqui a matriz A, multiplicar pela sua transposta conjugada e vamos ver o que isso resulta. Se resultar na matriz identidade, provamos que A é unitária. Né? Então vamos ver se é isso que acontece. 1 terço menos 2 terços de i, 2 terços de i, menos 2 terços de i, menos 1 terço, menos 2 terços de i. Né? Aqui eu já coloquei o produto das duas matrizes. Né? E agora vamos fazer aqui, passo a passo, o produto linha vezes coluna, para a gente descobrir todos os elementos. Né? Primeiro, esse elemento vezes esse, ou seja, um elemento vezes seu conjugado, vou fazer aqui 1 terço menos 2 terços de i, multiplicado por 1 terço mais 2 terços de i. Né? Resultado disso, 1 terço vezes 1 terço dá 1 nono. Aqui é um produto, né, de dois números, né, da soma de dois números pela diferença deles. Né? Então é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Né? O quadrado do segundo vai dar o quê? 4 sobre 9 e i ao quadrado, que é igual a menos 1. Né? Resultado disso fica 1 sobre 9 mais, né, menos com menos, 4 sobre 9, que é igual a 5 sobre 9. Certo? E esse 2i multiplicado por menos 2 terços de i multiplicado por menos 2 terços de i.
2/3 de I multiplicado por menos 2/3 de I. 2 vezes 2 dá 4, com esse menos na frente, né? 3 vezes 3 dá 9. I vezes I dá menos 1. Então fica 4/9. O resultado, então, para obter aqui o primeiro termo, vai ser a soma desses dois, né? Então, assim, depois de fazer com todos os elementos, para obter linha por linha e tal, vamos aqui colocar já o resultado, para não prolongar ainda mais com esses passos desnecessários. Então, tem aqui o primeiro termo, vai ser o quê? Vai ser 4/9 somado com 4/9. 4/9 somados com 5/9, que dá 9/9, que é 1. O segundo termo, depois que você multiplicar essa linha por essa coluna, você pode fazer o passo a passo como eu fiz aqui em cima, você vai obter 0. O terceiro termo, essa segunda linha multiplicada pela primeira coluna, você vai fazer o mesmo produto que eu fiz aqui, né? O menos 2/3 de I multiplicado por todo esse termo, somado com menos 1/3 menos 2/3 de I, multiplicado por menos 2/3 de I. O resultado disso vai ser 0, e a segunda linha multiplicada pela segunda coluna vai dar I. Peço que vocês verifiquem aí cada um dessas entradas aqui que eu consegui verificar e provar assim que a matriz A é unitária. Certo? Não deixem de fazer aí os passos intermediários. Aqui eu fiz como se calcula o primeiro elemento, né? Tentem resolver aí para encontrar os outros elementos e identificar por você mesmo que se trata de uma matriz unitária. Ok? Então, como exemplo, são esses aí. Tendo mais dúvidas, podem mandar aí que a gente dá um jeito.